Bom dia, meu nome é Sullivan França e estamos iniciando mais um programa Foco em Gestão aqui pela Record News. O programa de hoje traz mais uma vez novidades e informações de valor para quem quer crescer profissionalmente ou gerir com maior eficiência a sua empresa. O Foco em Gestão é o único programa da televisão brasileira que traz uma diversidade de assuntos para a sua carreira e você pode procurar. Mas é aqui que você vai encontrar os assuntos mais diversos sobre o seu crescimento profissional. Abordamos de uma forma didática e lúdica e que certamente vai acrescentar em sua formação. E agora, vamos ao que você está esperando, os temas de hoje do Foco em Gestão. Você sabia que existe uma maneira de proteger e preservar a saúde dos profissionais no local de trabalho? Fomos conhecer de perto empresas que oferecem ginástica laboral para contar para você o que é preciso fazer para implantá-la. Quem pode proporcionar esse momento saudável de prevenção e relaxamento e ainda quais os benefícios para a empresa e para o colaborador. E você já imaginou entrar em uma organização e transitar em diversas áreas até descobrir em qual você realmente se encaixa para investir na sua carreira? O Job Rotation, que na tradução significa rotação no trabalho, são sistemas que permitem que o profissional contratado aprenda e conheça todas as áreas da empresa. Mas o programa de hoje não fica por aqui. Ainda temos mais assuntos interessantes. Muitas companhias começam a reconhecer o valor do encontro de diferentes gerações para o sucesso do seu negócio. E a solução para que essa interação aconteça de maneira bem-sucedida se dá por meio de um processo de mentoring, no qual os profissionais de mais idade ajudam novas gerações com menos experiência. Nós ficamos curiosos e fomos conferir como isso acontece. Também vamos bater um papo com Antônio Carlos Nasraoui, CEO da maior rede de lojas de mate do país, a Rei do Mate. A empresa foi criada pelo pai, mas foi Antônio Carlos que transformou o empreendimento em uma rede de sucesso em todo o país. E agora é a vez do nosso quadro Giro do Mundo. Vamos ver as notícias interessantes e curiosas que escolhemos para mostrar para você? Pouso do foguete. A SpaceX, empresa especializada em foguetes e que pretende levar turistas ao espaço no futuro, conseguiu pousar o Falcon 9 pela 4ª vez. O foguete foi usado em uma missão militar secreta para o governo dos Estados Unidos. O lançamento e o pouso do foguete foram transmitidos ao vivo. Elon Musk, dono da SpaceX, acredita que a empresa está no caminho certo para voos mais econômicos ao espaço. E assim, garantir que um dia pessoas comuns possam realizar o sonho de ver a Terra lá de cima. A cada dia chega mais perto a possibilidade de fazer passeios pelo espaço. Isso só aumenta aquele nosso desejo infantil de se tornar um astronauta. Se as coisas continuarem assim, vai ter um dia em que todos seremos uma espécie de Buzz Lightyear. Aquele simpático personagem de Toy Story que tinha como bordão a frase "Ao infinito e além". As imagens dos drones. A operadora japonesa NTT desenvolveu um projeto muito inovador. Um drone foi equipado com um painel de LED giratório e pode formar e projetar imagens enquanto o aparelho voa. O design do equipamento faz com que as hélices não apareçam para atrapalhar as imagens projetadas. O drone com painel iluminado foi desenvolvido para um festival no Japão, mas a empresa prevê que a tecnologia poderá ter muitos outros usos. Essa tecnologia abre a possibilidade de inovação visual em grandes eventos, como jogos, shows e feiras. Recentemente nós mostramos aqui, em nosso programa, que o Rock in Rio deste ano terá efeito semelhante. No caso, drones irão projetar cores de acordo com o ritmo das músicas. Impressão 3D com gel.
Um laboratório do MIT, a famosa Universidade de Pesquisa Tecnológica nos Estados Unidos, desenvolveu um novo método no qual uma quantidade de gel pode mudar a impressão 3D. O processo injeta borracha, metal ou plástico liquefeito em cubas com gel para criar diferentes estruturas. O gel suporta o material de impressão, que endurece em minutos. O laboratório fez parceria com um fabricante de móveis para criar os projetos. O processo é mais rápido e usa materiais mais fortes do que a impressão 3D tradicional. Parece que com essa nova tecnologia será possível explorar ainda mais toda a capacidade da impressão 3D. Imagine só, se hoje é possível produzir até mesmo próteses em 3D, com esse aperfeiçoamento pode ganhar possibilidades ilimitadas. Uma câmera construída na Universidade de Lund, na Suécia, é capaz de capturar 5 trilhões de frames por segundo. A nova câmera de filme super rápido pode capturar processos incrivelmente rápidos em química, física, biologia e biomedicina. A câmera inicialmente é destinada a ser usada por pesquisadores que desejam obter melhor visão dos processos extremamente rápidos que ocorrem na natureza. Adeus foto tremida. Brincadeira. Essa tecnologia significa muito mais do que isso. Na verdade, ela tem o potencial de promover avanços na pesquisa científica. Imagine as descobertas que surgirão a partir dessa câmera. Das muralhas da China ao Big Ben. O primeiro trem direto da China para a Inglaterra chegou ao seu destino depois de uma jornada de 12 mil quilômetros. A viagem durou 20 dias e passou por 7 países entre Europa e Ásia com 14 contêineres antes de alcançar sua estação final na capital inglesa. A rota percorrida é a segunda mais longa linha ferroviária da Terra, superada em distância apenas pela famosa Transiberiana, que atravessa toda a Rússia. Deve ser uma viagem ao mesmo tempo curiosa e interessante. Se a gente pensar que a viagem de navio com os mesmos pontos de partida e chegada dura cerca de 6 semanas, pode ser até um bom negócio para os exportadores, importadores e para o comércio em geral, que desde os primórdios da troca ou compra e venda de produtos sempre foi um grande problema. No Brasil, então, nem se fala. Infelizmente, a questão da infraestrutura aqui foi sempre preterida por quase todos os governos. É impressionante que até nos dias atuais, a maioria dos transportes de cargas de um estado para o outro é feita por rodovias. É o famoso custo Brasil, mas todos nós brasileiros hoje sabemos para onde vão os recursos do país. Para o bolso e para as contas no exterior de todos os que dizem, ou se diziam, melhor dizendo, grandes políticos brasileiros. Robô corredor. Engenheiros de robótica de um instituto localizado na Flórida, nos Estados Unidos, desenvolveram um robô bípede que se equilibra sozinho e corre com a ajuda de mecanismos inovadores. Os responsáveis pelo projeto afirmam que este ainda é apenas um protótipo e que no futuro o robô poderá atingir velocidade de até 64 km por hora, mais rápido que humanos. O robô é equipado com um sensor que permite aplicar mais força em uma das pernas para manter equilíbrio em caso de desníveis. Talvez as pesquisas voltadas para a robótica sejam as mais avançadas já realizadas pelo homem. Nós acompanhamos nas últimas 5 décadas uma evolução constante nessa área e já começamos a usufruir desses incansáveis auxiliares robôs em muitos processos, seja na indústria, seja por meio de aparelhos usados nas casas, como robôs aspiradores e por aí vai. Satélite brasileiro. Demorou, mas finalmente o primeiro satélite brasileiro foi lançado ao espaço. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas foi lançado na Guiana e permitirá que o governo consiga atingir lugares mais remotos para a instalação de banda larga e também vai auxiliar na comunicação militar. O equipamento da Telebrás ficará posicionado a 36 mil quilômetros da superfície da Terra, cobrindo todo o território brasileiro e o Oceano Atlântico.
O satélite teve um investimento de quase 2,7 bilhões de reais e possui capacidade de operação de 18 anos. Esse satélite tem o potencial de melhorar em muito a qualidade da internet de banda larga e a comunicação civil e militar no país. Algo que há muito tempo se tornou essencial e que não estávamos conseguindo realizar. Porque realmente, em termos de internet, ainda é simplesmente ridículo o que essas empresas detentoras do mercado no Brasil entregam para nós consumidores. E pior, pelo valor que acabam praticando. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do Foco e Gestão, para falar sobre ginástica laboral e uma entrevista com Antônio Carlos Nasraoui, CEO do Rei do Mate. Não saia daí! Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida! VitaFine. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional, com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. Voltamos com o segundo bloco do programa Foco e Gestão. Ela não ocupa muito tempo e também não cansa. Melhora a saúde e evita lesões dos funcionários causadas por esforço repetitivo, além de outras doenças ocupacionais. Eu estou falando da ginástica laboral, que se tornou uma importante aliada para manter a qualidade de vida das pessoas no seu local de trabalho. Você vai ver o quanto ela é importante na nossa primeira reportagem de hoje. Digitar no teclado do computador, atender o telefone, escrever mensagens de texto no celular. A gente nem percebe, mas no dia a dia fazemos vários movimentos repetitivos durante o expediente. O trabalho ininterrupto, porém, pode acabar custando caro, tanto para funcionários quanto para as empresas. De acordo com o Ministério da Saúde, problemas como a lesão por esforço repetitivo, identificada pela sigla LER, é um mal que afasta 100 mil trabalhadores brasileiros a cada ano. Agora, ficar parado também pode prejudicar a saúde. Segundo uma pesquisa do IBGE, 6 em cada 10 brasileiros são sedentários. E o grande motivo apontado por eles é a falta de tempo para fazer exercícios. Preocupadas com o bem-estar de seus funcionários, algumas companhias estão trazendo as atividades físicas para dentro dos escritórios. É o caso da Localweb. Aqui, todo mundo tem que parar tudo o que estiver fazendo por alguns minutos e dedicar atenção total ao próprio corpo e equilíbrio. Nós entendemos que o trabalho ininterrupto ele pode causar algumas consequências para a condição física e até psicológica dos nossos funcionários.
Então, a Localweb decidiu implantar desde 2004 aproximadamente a ginástica laboral, trazendo assim para os nossos funcionários um momento de descontração, de relaxamento. Com isso, a gente pode evitar algumas doenças relacionadas ao trabalho. Mas os benefícios não param por aí. A Adriana explica o que a empresa recebe em troca do cuidado com a qualidade de vida dos funcionários. Ela ganha um aumento de produtividade significativo, né? Porque enquanto o funcionário está muito tempo numa mesma posição, a produtividade dele pode ir caindo, né? E 5 a 10 minutinhos que ele pare para fazer uma atividade de relaxamento, ele volta revigorado, né? E então aumenta a produtividade e diminui também o índice de afastamentos. Então a gente trabalha muito a parte de alongamento, relaxamento, respiração, educação postural, porque eles ficam muito tempo numa posição só, né? Então, para evitar doenças como LER ou DORT, a gente trabalha a técnica de relaxamento. Não é por acaso que cada vez mais pessoas que trabalham na companhia se engajam nos exercícios laborais. A gente tá em crescimento constante com a adesão. Em 2013, nós tínhamos um número de 35% de funcionários que estão nos postos de trabalho e participam das atividades. Hoje esse número cresceu em 30%, então a média desse ano, dos últimos 3 anos, vem se mantendo em 65%. É um número bastante positivo para a gente. 3 vezes por semana, o professor de ginástica Antônio Lima Filho tira o pessoal da rotina. Para ele, a ginástica no ambiente de trabalho é uma questão de investimento para as empresas. Quando a gente fala de ginástica laboral, né, todo mundo pensa que é uma ginástica para ficar hipertrofiado, perder peso, ganhar massa muscular. A ideia de ginástica laboral é manutenção corporal. Então, quando você investe no maior ativo fixo da empresa, que são os colaboradores, a intenção de ginástica laboral é manter o colaborador um profissional ativo, né? Manutenção corporal, esse é o objetivo principal de ginástica laboral. Embora ela ative lá, tem a ginástica de relaxamento, tem uma ginástica de preparação, tem uma ginástica de exercício, mas o foco principal, ela está num plano mais global, que é um plano de qualidade de vida. Acho que faz parte da profissão, mas é gratificante, né? A gente saber que você está ajudando bastante gente e está contribuindo com a qualidade de vida de cada um daqui e com a sua própria. Eu acho que quando você escolhe essa profissão, a ideia foi essa mesmo, trabalhar em prol do outro, né? A ginástica laboral diminui o estresse, alivia dores musculares e aumenta a autoestima. Apenas alguns minutos de exercícios regulares podem diminuir o risco de fadiga e sedentarismo. Olha, eu gosto bastante, por mais que eu faça treino de manhã na academia aqui da empresa, eu gosto bastante porque dá aquela quebrada na rotina. Às vezes a gente fica tão absorto no trabalho que a gente não percebe quanto tempo a gente passou sentado. Então chega o pessoal da laboral e levanta, a gente trabalhar, a gente fazer o exercício ali na hora, eu acho bem legal. Eu acho que depois também você fica mais disposto quando você faz a laboral, principalmente para voltar, você volta mais descansado. Acho que ajuda. A ideia é que a vida já está tão corrida, então qualquer 5 minutos que a gente consiga para investir na gente já é bem interessante. A preocupação pela saúde, quando a gente pega 5 minutos por dia para pelo menos 3 vezes por semana para pensar na gente, a gente começa a pensar em outras coisas. Por que não 1 hora para fazer uma academia, para fazer uma caminhada? Então, a partir dessa aula, conversando com a própria professora, surgiu a ideia e a necessidade de buscar uma academia, buscar outros exercícios para poder investir um pouco mais em mim. Incentivar a prática de exercícios físicos no ambiente de trabalho traz benefícios a todos. Além de aumentar o bem-estar e a qualidade de vida dos colaboradores, a ginástica laboral feita regularmente pode contribuir para uma maior economia nas despesas, especialmente aquelas relacionadas à saúde dos funcionários e à produtividade das empresas. Proporcionar um bom ambiente de trabalho é muito mais do que oferecer salas decoradas, bons salários e férias prolongadas. Também é preciso garantir que os trabalhadores estejam comprometidos com sua própria saúde física e mental. E a ginástica laboral é uma ferramenta e tanto nesse sentido. Só assim, eles terão confiança e integridade para solucionar problemas e encarar novos desafios. Ele desistiu da advocacia para criar a maior rede de lojas de mate do Brasil.
e a única briga que teve com seu pai foi justamente pelo fato de querer trabalhar com o comércio. Eu tenho o prazer de receber aqui no Foco e Gestão, em nossa entrevista de hoje, o responsável pela bem-sucedida expansão da marca Rei do Mate, Antônio Carlos Nasraoui. Tudo bem, Antônio? Tudo ótimo, Sullivan. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Prazer é meu, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiramente, como é que surgiu a ideia do Rei do Mate? O meu pai tem 70 anos de São João. Ele começou, hoje ele tem 84, ele começou com 15, 20 anos com uma loja na São João, de artigos de época. E ele tinha algumas lojas, tinha postos de gasolina, lojas de vestuário, e entre elas ele tinha uma loja no centro de casa de mate, pequena. Ele achou que aquilo tinha tudo a ver com o futuro, parte de saudabilidade. Isso nós estamos falando coisa de 1978. Depois, a partir de quando você começou a tocar isso? Eu entrei em 1º de abril de 91. Na verdade, eu vou com meu pai, o comércio dele, desde que eu tinha 10, 12 anos de idade, sempre gostei de comércio. Então sempre fui com ele nas lojas que ele tinha. Meu pai, por exemplo, montava na Páscoa loja de ovos de Páscoa. Então você imagina, pelo meu shape, para poder manter uma criança de 12 anos numa loja de ovo de Páscoa. Eu estou falando de uma época que não se vendia ovo de Páscoa em supermercado. Né? Eram só algumas magazines que vendiam. Era um artigo mais elitizado, vamos dizer assim. Muito diferente do que é hoje. Né? Hoje a gente compra ovos de Páscoa, compra brinquedo. Naquela época eram ovos de Páscoa mesmo, e muito limitado. Então eu sempre fui com meu pai nas lojas, que eu sempre gostei de comércio. Acabei entrando realmente num negócio em 1990 para conhecer um pouco do Rei do Mate. Em 91, 1º de abril de 91, eu abri minha primeira loja como sócio. A terceira do Rei do Mate. Já com uma cara um pouco diferente, pensando numa expansão e depois numa franquia futura. Qual que é a estratégia de inovação do Rei do Mate para continuar crescendo? Está sempre muito antenado com o mercado. A gente precisa se reinventar todo dia. Desde arquitetura, ver quais são as tendências que tem hoje de arquitetura, de uniforme, de produto, quer dizer, o que são de produtos. O mate, a gente hoje, 75% do meu público tem de 14 a 39 anos, é um público jovem. É um público geração saúde, que é uma bebida, uma saudabilidade, preocupada com o corpo, preocupada com saúde. E a gente precisa unir isso a trazer novidades para esse público. Vou dar um exemplo, assim, as pessoas, mate com limão, que é um tradicional. A gente tem um público jovem que toma, mas é muito mais um público mais velho. O que um público jovem toma? Mate com açaí, mate suíço que a gente inventou, que é mate com leite condensado e fruta, um mate tropical, que é mate com guaraná e fruta. Ou seja, o jovem quer uma bebida diferente, procura alternativas. A gente está se inovando a cada dia, a gente está trazendo produtos novos para esse público. A gente vê várias empresas, vários ramos, diversas atividades que muitas vezes o produto mais lucrativo desse determinado negócio não é normalmente o que fez a fama do negócio. Né? E isso acontece, às vezes, por exemplo, a gente vê redes de cinema que não é o ticket do cinema que é o principal negócio, às vezes é o refrigerante e a pipoca. No mate, como é que funciona isso? Varia muito de região, mas 50% do nosso faturamento é mate e pão de queijo. Tá. Às vezes a gente vai para uma região que as pessoas não conhecem muito mate, até as pessoas conhecerem, a gente já enfrentou mais problema lá atrás, quando o chá, a categoria chá não era tão conhecida, né? Então a gente entrava numa região, as pessoas vão tomar um chá. Hoje isso já se consagrou, quer dizer, é uma tendência mundial, e no Brasil a gente não está atrás disso. Mas há 15 anos atrás, quando a gente ia inaugurar uma loja fora do eixo São Paulo e Rio, umas pessoas ainda tinham um pouco de receio de experimentar aquele chá gelado e tudo. A gente tinha toda a linha de cafés, de pães de queijo, de salgados, de açaí. A gente tem um mix completo de produto. E o mate começava com uma venda menor até chegar a parar a ser hoje 50%, que é a média da rede, entre mate e pão de queijo, ser 50% do faturamento das lojas. E como funciona o RH de uma rede de franquias como o Rei do Mate? Toda a parte de funcionários é da rede, são dos franqueados, dos 340 franqueados. A gente fala hoje em torno de 8 funcionários, de 8 a 10 funcionários por loja. Então, cada funcionário cuida do seu RH, dos seus funcionários. O que a gente tem, às vezes, é alguns currículos que a gente centraliza e disponibiliza para o franqueado. Hoje você comanda o Rei do Mate com 340 lojas espalhadas pelo Brasil. Vocês estão hoje em todos os estados? 19 estados mais Distrito Federal. Hoje nós estamos em todas essas cidades, são 85 municípios.
Onde a gente quer chegar? Em cidades acima de 80 mil habitantes, que tenham um centro comercial, onde a gente consegue colocar hoje uma unidade Rei do Mate, onde tenha fluxo ou concentração de pessoas ou os dois. Então, se for uma cidade acima de 80 mil habitantes, pode ser dentro de uma rodoviária, dentro de um aeroporto, dentro de uma faculdade, dentro de um hospital, que a gente tem crescido muito dentro de hoje da parte hospitalar, dentro de lojas de shopping, centros comerciais. Se for acima de 80 mil habitantes, se tiver um polo em volta, que traga mais gente também das cidades em volta. Hoje é o nosso foco, acima de 80 mil habitantes. Tá. Me diz uma coisa, você como economista e advogado, quando que você soube que fez a escolha certa? A economia acabou me levando para o franchise, porque eu fiz uma monografia de conclusão da economia em cima de franchise e eu vi que tinha tudo a ver para entrar no Rei do Mate. Então, que eu acho que eu ia acabar entrando no comércio, eu ia porque estava no sangue, na família e tudo. O franchise eu acho que acabou indo pela economia. Se você pensasse hoje em empreender e que não fosse nessa área de alimentação, que outra área você empreenderia? Com certeza alguma coisa de comércio eu faria. Se não fosse alimentação... Seria o comércio? Seria o comércio. Ok, é um empreendedor do comércio. Não então. tem como. A recessão atingiu o Rei do Mate nos últimos anos? Eu entrei no Rei do Mate há 25 anos. Eu acho que eu entrei numa crise e passei por... Eu não lembro de um momento que a gente não tivesse em crise no país. Eu acho que a gente teve uma crise um pouco maior nos últimos anos, de credibilidade, de as pessoas mais desmotivadas. Meu ticket é um ticket baixo, algo em torno de 13 a 14 reais. Então, a gente acaba sendo o último a ser atingido. As pessoas deixam de comer num restaurante, deixam de ir para um programa mais caro, mas não deixam de tomar um mate, comer um pão de queijo, um açaí. A gente acaba sendo um programa barato. A gente diminuiu 10% o número de tickets nas lojas, o número de pessoas indo nas lojas, o número de visitantes nas lojas. A crise acabou diminuindo. Mas vocês conseguem perceber esses 10%? Sim, o que a gente fez foi vender mais para o público que estava. Um trabalho que a gente fez de reposicionamento, de lançamento de produto, para esses 90% que estão frequentando o Rei do Mate, eles acabaram comprando mais. Então a gente acabou não sendo atingido diretamente pela crise. Tá, o que vocês fizeram nesse reposicionamento que você poderia destacar? Eu acho que a gente reafirmou nossa brasilidade. A gente quis bater que a gente é 100% brasileiro, que a gente sabe do que a gente está vendendo, a gente sabe o que é mate, sabe o que é um café expresso, pão de queijo, açaí, pão de batata, uma coxinha, diferente desses players que estão vindo de fora para cá, que eles sabem o que é um muffin, sabem o que é um sanduíche de miga, mas eles não sabem o que é um açaí, não sabem o que é uma coxinha, um pão de queijo. A gente quis reafirmar nossa brasilidade para mostrar para o consumidor que quer ter essa experiência desses produtos que estão vindo de fora. Mas que se ele quiser comer um produto nacional, 100% brasileiro, que ele sabe o que é, que ele caia no Rei do Mate, que é o representante 100% brasileiro dessa categoria. Então o que a gente acabou fazendo, Sullivan? A gente acabou... hoje a gente anuncia nos jogos da Seleção Brasileira. Cinema Nacional, a gente fez 20 filmes, product placement em 20 filmes, apoiando o cinema nacional. Nossos uniformes foram feitos primeiro pelo Ercovitch, agora pelo Ronaldo Fraga, que é um estilista 100% brasileiro, que desenvolveu nossos uniformes. A gente trouxe o Romero Brito, que reestilizou nossa logomarca, depois o Gustavo Rosa, um artista plástico paulista super famoso, que faleceu há uns 2 anos. Ele fez reestilizou nossa logomarca com a cara dele. A gente trouxe o Ziraldo, que fez o Reizinho Maluquinho em cima do Menino Maluquinho. Então a gente foi trazendo personalidades brasileiras para reafirmar nossa brasilidade, para mostrar a gente e levar isso para o público, né? Esse reposicionamento foi não só mostrar que era brasileiro, mas também valorizar as pratas da casa. Pelo que Sem você dúvida. falou, só profissionais brasileiros que vocês usaram nesse reposicionamento. E quando a gente sai do eixo São Paulo e Rio, quando a gente vai para umas cidades mais afastadas, as pessoas não têm acesso às obras de um estilista ou de um Romero Brito. E é muito legal quando a gente levou todas essas plataformas, cultura, arte, moda, gastronomia, para cidades menores, às vezes no interior da Bahia, no interior de São Paulo, onde as pessoas tinham menos acesso a isso, a uma obra do Romero Brito, do Gustavo Rosa, uma peça de um estilista. Isso foi muito bem aceito. Entendi. Antônio, não sai daí, nós vamos continuar daqui a pouquinho. Vamos fazer um pequeno intervalo e continuamos a nossa conversa no próximo bloco. Nós voltamos daqui a pouquinho com Foco e Gestão. Não saia daí.
Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia. Onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional, com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Foco e Gestão e eu continuo essa interessante conversa com Antônio Carlos, CEO da maior rede de lojas de mate do país, o Rei do Mate. Para você que chegou agora, nós falamos no bloco anterior sobre a origem da rede, diversidade de produtos e o projeto de expansão no Brasil. E por falar em expansão, Antônio, eu começo com a seguinte pergunta, essa segunda parte aqui da nossa entrevista. Quando vocês pensam em expansão do Rei do Mate, tem algum número de loja específico que é o alvo de vocês? É onde vocês querem chegar? Acho que não, acho que o mercado muda demais. Na verdade, como a gente cabe hoje dentro de centros comerciais, a gente depende muito de expansão disso também. A gente passou há alguns anos atrás por uma expansão muito grande de shoppings no Brasil, a crise deu uma segurada nisso, mas isso tende a voltar. Então, supermercados, a gente tem lojas dentro de supermercados, dentro de hospitais. Não dá para a gente falar um número, porque a gente depende também do crescimento desse mercado. Quanto mais hospitais, quanto mais rodoviárias, quanto mais shoppings tiver, mais potencial de crescimento tem. Então, na verdade, como eu falei, a gente foca hoje em cidades acima de 80 mil habitantes. Não dá para falar um número de lojas. Isso me lembra, quando a gente começou no Rio de Janeiro, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos, a gente tinha uma meta de atingir 50 lojas. Hoje a gente vê que a gente tem 120 lojas no estado do Rio e que cabe mais 50 ou mais 70, 80 lojas sem afetar absolutamente nada. Então isso, eu acho que com a mudança do mercado, com o crescimento do todo, é difícil a gente prever um número de lojas. Tem um número teto que você diz, olha, daqui a gente não pode passar, talvez não consiga sustentar. Como é que funciona isso? Existe um número desse? Não, porque eu acho que, como eu falei, o mercado vai mudando, vai crescendo também. Então você fala assim, olha, talvez hoje a gente pudesse falar, hoje caberia 500 lojas. Mas daqui a um ano já cabe 600 porque abriram 100 centros comerciais novos. Então não tem um número que a gente possa falar de teto de número de lojas. Vocês têm interesse de serem líderes de mercado? Hoje, em número de lojas, segundo a Associação Brasileira de Franchise, a gente é o líder de cafeterias. Okay. Apesar da gente ter o mate gelado ser o principal produto, a gente vende café na rede, a gente vende muito café. Então de cafeteria acaba sendo o líder de mercado? Sim, sim. De produtos industrializados, a gente tem uma linha de chás prontas para o mercado. A gente ainda não tem um share muito pequeno. Esse sim a gente trabalha hoje para poder crescer e para poder brigar com os grandes players aí. Me diz uma coisa, Antônio Carlos, a marca se chama Rei do Mate. Quão difícil foi começar a vender esses outros produtos e falar com um cliente que não tinha apenas mate nas lojas? Difícil. Eu acho que foram algumas barreiras que a gente foi passando. Por exemplo, tirar a loja do centro de São Paulo, São João com Ipiranga, e mostrar que a gente podia entrar nos melhores shoppings do Brasil, nos melhores hospitais, nos melhores aeroportos, reposicionar o negócio começando no centro de São Paulo. Essa foi uma barreira que a gente teve grande. O nome, quer dizer, a gente tem um nome 100% brasileiro. Eu lembro, há 20 anos atrás, eu fui num grande prédio na Paulista e a síndica falou assim para mim,
com esse nome você não vai a lugar nenhum. Você tem que botar um nome estrangeiro, que é o que todo mundo futuro, que é o futuro. Não adianta você botar um nome como o nome de Rei do Mate, você tem que botar, arruma outro nome para isso. Ainda bem que a gente não escutou ela. Então eu acho que, na verdade, a gente, como Rei do Mate, colocar outros produtos, como café, eu acho que foi uma tendência. A gente usou a nossa clientela, que já vinha nas lojas para tomar mate, queria comer alguma coisa, que não era só tomar um mate, ela queria comer um salgado, a gente entrou com pão de queijo. A gente é o maior vendedor de pão de queijo, a gente vende 100 toneladas de pão de queijo mês. É um volume considerável de pão de queijo, 100 toneladas. Nós estamos falando em 3 pães de queijo por segundo, 24 horas por dia, 30 dias por mês. Então, a gente ter o mate, depois entrar com pão de queijo, foi uma consequência porque o cliente queria. Depois a gente entrar com uma linha de chás quentes, o café, que o cliente queria o café. Sucos naturais, ou seja, uma coisa foi puxando a outra. A gente foi para o lado de saudável, depois o açaí, que foi uma tendência também, quando foi lançado há uns anos atrás, que eu falei, a gente está sempre inovando, a gente lançou o primeiro mate com açaí, depois entrou com uma linha de açaí grande, hoje o açaí é uma realidade, são 60, 70 toneladas de açaí por mês, também um volume muito grande. Então uma coisa foi trazendo a outra, foi sempre os consumidores de mate que foram pedindo, a gente foi trazendo outros produtos para poder agregar. Você disse que o consumidor ele acabou te dizendo o que ele queria comprar. Foi mais ou menos isso. Mas teve algum produto, alguma coisa específica para vocês que foi um ponto determinante para vocês fazerem uma virada e falar assim, não só mate, vamos entrar com outra coisa? Teve esse marco zero? Pão de queijo e mais do que pão de queijo. Foi o lançamento do copão de pão de queijo. A gente tem um produto que chama copão de pão. É um copo com 12 pães de queijo pequenos. Nós estamos falando de 160 gramas de pão de queijo. O pão de queijo tem 13 gramas, cada um de 13 a 14 gramas, vão 12 pães de queijo num copo. Foi quando a gente lançou o copão de pão para poder acompanhar que foi a virada nossa. Na verdade, a gente acabou lançando uma maneira nova de se comer pão de queijo, todo mundo estava acostumado a comer um pão de queijo maior. Sim. A gente lançou um pão de queijo porcionado, quer dizer, vinham 12 num copo, vem 12 no copo. As pessoas saem no shopping comendo, o copo é bacana, as pessoas saem comendo. A facilidade, pessoas, de certa forma, né? Vem o acompanhamento, requeijão, a gente tem 8 acompanhamentos, Nutella, manteiga, enfim, doce de leite. As pessoas vão comendo pão de queijo, vão molhando no recheio. Eu acho que o lançamento do copão foi uma virada da parte de alimentação nossa. Foi uma virada. Isso foi uma ideia que alguém teve? Foi uma ideia que alguém de dentro da empresa teve? Algum cliente deu? Como é que foi isso? Não, foi a gente, foi uma ideia interna. Foi de casa? Foi de casa. Na verdade, a gente quis levar para o pão de queijo o conceito da pipoca. Né? Das pessoas que saíram comendo pipoca, não, vamos fazer um copo de pão de queijo, onde as pessoas vamos lançar um copão de pão. O nome vai ser exatamente esse. Porque as pessoas vão pegar um copo de mate com os pães de queijo para fazer o conceito da pipoca. Eu acho interessante esse tipo de situação, porque muitas vezes quando a gente fala do tópico inovação, as pessoas pensam em inovação sempre para um lado tecnológico, da modernidade. E você vê que até no pão de queijo você consegue trazer uma inovação e que acaba fazendo diferença. E como você colocou no bloco anterior, hoje o mate e o pão de queijo responsável por 50% do faturamento da rede. Me diz uma coisa, Antônio Carlos, hoje em dia todos estão conectados. Sim. Qual a estratégia que o Rei do Mate usa para gerar uma interação com o público e conseguir trazer esse pessoal do online para as lojas? A gente está com uma ferramenta desde o ano passado que chama Wi-Fi. É uma ferramenta de Wi-Fi, disponibilizar Wi-Fi para os clientes, mas mais do que isso, a gente fazer uma interação com o cliente. Então, o cliente chega na loja, ele baixa um app para poder ter acesso ao Wi-Fi, a Wi-Fi free na loja. E com baixando esse app, a gente consegue conectar com ele, mandar push de promoção, mandar lançamento. Eu acabo tendo a conectividade com esse meu cliente. É uma forma de deixar a marca viva. Sem dúvida. Na cabeça do Hoje é um caminho sem volta, você precisa ter essa interação com o cliente. O que vocês privilegiam na experiência do cliente dentro do estabelecimento? Que ele tome um produto que ele sai de lá e lembre da gente. Na verdade, eu acho que um diferencial nosso sempre foram os produtos, as inovações, os produtos inusitados. É lógico que a gente tem um excelente mate puro, mas o mate puro a pessoa compra a nossa erva, faz na casa dele. O que eu quero é que ele vá na loja e consuma um mate submarino agora no inverno, que é um produto que vai uma barra de chocolate feito com mate quente, com leite, com uma borda de chocolate. Eu quero que ele vá na loja e saia com vontade de voltar amanhã para consumir um produto
ou um que ele não vai conseguir consumir em outro lugar. Quais são os principais valores da empresa? O que a empresa carrega como seus principais valores? Acho que essa transparência que a gente tem, essa parceria que a gente tem com os franqueados, não adianta a gente fazer a propaganda que for, se a pessoa quiser investir numa loja, for conversar com o franqueado, ele fala, olha, as pessoas não são, sai dessa que é fria. Na verdade, a gente precisa ter grandes parceiros. Não são os nossos franqueados que vendem para novos franqueados que vão fazer propaganda nossa. Então acho que essa transparência, essa honestidade, essa parceria que a gente tem é um valor que a gente tem como franqueadora muito grande. Um ponto que você considera importantíssimo para alguém que é um franqueado Rei do Mate? Ou para ser um franqueado Rei do Mate? Se a pessoa não gostar de mexer com o público, ela não entra no comércio, né? Okay. Você mexer com o consumidor é uma arte. A pessoa tem que gostar disso. Se ela não gostar, se ela for tímida, não gostar de mexer com o consumidor, ela, para alimentação pelo menos, ela não é o perfil. Antônio Carlos, foi muito bom esse nosso encontro aqui. Muito obrigado pela entrevista. Agradeço mais uma vez a tua presença aqui. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você vai ver agora uma das tendências mais interessantes dos últimos tempos dentro das empresas. É o Job Rotation, ou seja, a rotação de trabalho. O sistema permite ao profissional transitar por diversas áreas e começar a entender não apenas processos e rotinas, mas também os diferentes pontos de vista e interfaces de uma corporação. A nossa reportagem foi ver de perto as vantagens que esse método traz para a empresa e para o colaborador. Marketing, financeiro, produção ou recursos humanos? Você sabe dizer em qual desses departamentos se encaixa melhor? Definir qual área seguir dentro de uma empresa pode ser tão complexo quanto a escolha da própria profissão. Para ajudar nesse processo, as companhias investem no chamado Job Rotation. Mas o que isso significa? É simples. Na prática, é a oportunidade que cada colaborador tem de passar por diversos setores até encontrar aquele com que mais se identifica. O termo Job Rotation teve sua origem ainda no século XX. Passou a ser usado junto com o modelo de gestão toyotista, onde a flexibilidade era extremamente priorizada. O sistema de rotação de vagas ganhou força e se tornou ferramenta imprescindível para a área de recursos humanos. Hoje, a rotação de postos de trabalho não tem uma periodicidade definida, também não existe um tipo específico de colaborador que será escolhido para o Job Rotation. O convite pode partir da companhia, baseado em acompanhamento dos gestores, ou até mesmo ser um desejo manifestado pelo próprio funcionário. Esta empresa, em São Paulo, reformulou recentemente o programa de Job Rotation. Hoje, apesar de ser permitido que colaboradores mais antigos participem do processo, o foco do sistema de rotação está principalmente nos jovens que chegam à organização. Recentemente a gente fez uma reestruturação especificamente para o programa de estágio. Eles entram na área comercial, eles passam 3 meses na área administrativa, 3 meses na área de produção e retornam para a área comercial, ou seja, nesse processo como um todo, eles acabam conhecendo todas as áreas da organização. Quem aprova a ideia é a analista Giovana. Contratada como estagiária em 2014, a jovem manifestou interesse em participar do programa de Job Rotation e, ao final do processo, acabou mudando de área. E, inicialmente, eu entrei na área de planejamento estratégico, né? Na época, ainda era um modelo de Job Rotation, era diferente do que é hoje. Então, depois de 6 meses, abria a oportunidade ou não de você fazer um Job Rotation. E quando eu fiz o meu Job Rotation aqui, foi percebido, tanto por mim quanto pela empresa, que eu tinha mais afinidade com a área. Então, eu acabei ficando e também fui efetivada. A rotação de funções em setores distintos ajuda no desenvolvimento pessoal e profissional, como aconteceu com Giovana. Além de conhecer um pouco mais da empresa e não ficar só numa área, apesar de ser uma área de extrema visibilidade na empresa, foi a oportunidade que, como eu era estagiário tem muito aquela questão de experimentar. Eu pude ver onde realmente eu me encaixava e pude trabalhar exatamente com aquilo que eu tenho mais afinidade, que eu tenho mais vontade de trabalhar. A chance de passar por outros departamentos da instituição também ajuda os colaboradores a entenderem melhor todos os processos da companhia, o que facilita o relacionamento com colegas e os torna mais preparados para agir em situações distintas. É uma oportunidade bem importante para o desenvolvimento dos profissionais. A gente acredita que
disponibilizar esse rodízio, esse conhecimento, né? Então, a gente acredita que as competências, as habilidades, elas são muito mais trabalhadas quando as pessoas passam por uma ou mais áreas dentro da sua carreira, dentro da organização. Sem dúvida nenhuma, amplia bastante a visão sistêmica. Ainda que alguns especialistas discordem, os resultados do Job Rotation têm sido positivos para a grande maioria das empresas. Com colaboradores mais flexíveis, ativos e comprometidos, as companhias têm achado, com mais facilidade, o caminho para o sucesso. O Job Rotation era bastante utilizado antes em programas de trainees. Atualmente, muitas empresas passaram a adotar nas mais diversas áreas. Especialistas em recursos humanos acreditam que esse sistema é essencial para tornar um funcionário completo. É fato que se algum colaborador aprender como funcionam todas as áreas da companhia, certamente ele saberá quando estiver atuando no seu setor como acontecem os processos nas demais áreas. E com isso, poderá desempenhar melhor as suas funções. Outra vantagem é que essa rotação faz com que o funcionário saia da zona de conforto e tenha que agir de forma diferenciada, seja dividindo responsabilidades com os demais colegas, seja buscando informações adicionais sobre uma empresa ou mesmo fazendo com que o seu network se torne mais efetivo. Mas há também especialistas que dizem que essa forma de treinamento não é tão eficiente. Há posicionamentos contrários que dizem que o profissional acaba não assimilando nada muito bem e que quando um funcionário está se habituando a um setor, ele já necessita sair para outro. Enfim, na hora de fazer o Job Rotation, as empresas devem saber muito bem onde exatamente quer chegar e avaliar com muito cuidado eventuais prós e contras desse processo. E a seguir, no nosso quarto e último bloco, vamos ver a importância em manter profissionais idosos dentro das empresas. Você não pode perder. A gente volta em 1 minuto. Fique aí. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia. Onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional, com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. Voltamos com o quarto e último bloco do programa Foco e Gestão. Até bem pouco tempo, a tendência das empresas era afastar profissionais considerados velhos e que se aproximavam da aposentadoria. E lá iam embora pessoas com uma visão completa e diversificada da vida e do mundo. Muitas empresas optaram por trabalhar com os mais jovens. Com isso, várias questões puderam se acomodar. Os mais novos chegam cheios de gás. Os salários também contam muito. Mas só isso basta? Algumas empresas começaram a perceber que trabalhar somente com as novas gerações não bastava. Muitos gestores notaram que faltava algo no cotidiano da empresa. Era justamente o conteúdo daquelas pessoas consideradas ultrapassadas. Agora,
a presença de profissionais com grande experiência se tornou essencial para muitas companhias. E para que sejam bem-sucedidas, basta apenas realizar uma atualização dos colaboradores com esse perfil. Vamos ver como essa reaproximação de gerações acontece na nossa reportagem. Um dos temas mais polêmicos do Brasil de hoje é a Previdência. Segundo o IBGE, o país tem mais de 23 milhões de pessoas acima de 60 anos. As projeções indicam que em 2050 a população nessa faixa etária vai triplicar. A boa notícia é que os brasileiros estão vivendo mais e com mais qualidade, com uma expectativa de vida média que já passa dos 75 anos. Mas, no mercado de trabalho, a situação é outra. Algumas empresas já começam a valorizar e sabem da importância desses profissionais. Tudo isso porque eles são ativos, descolados e dão um banho de disposição em muitos jovens. Eles chegam à marca dos 60 anos praticando esportes, voltando a estudar e se destacando no mercado de trabalho. Ainda que o número de pessoas nessa faixa etária seja pequeno, muitas companhias têm entendido que esses profissionais têm muito a agregar. Enquanto o governo discute as novas regras da Previdência, existem muitos idosos que estão bem longe de querer se aposentar. Segundo o IBGE, existem hoje no Brasil cerca de 6,5 milhões de idosos no mercado de trabalho. Por necessidade ou por prazer, essas pessoas da melhor idade têm muito a ensinar aos mais jovens e também para aprender com eles. Aqui nessa empresa, em São Paulo, não existe distinção por idade. O que importa mesmo é a experiência e a vontade de trabalhar. De forma geral, não tem uma diferenciação. Tendo um bom candidato, a gente vai entrevistar, independente da idade. A empresa estimula a integração entre as gerações, o que tem rendido frutos em todos os níveis da organização. Temos recentemente os próprios estagiários, começaram com um programa, Momento do Conhecimento, que é o nome que eles deram, e eles fizeram comigo um reverse coaching. Eles vieram para mim proativamente e falaram, olha, seria interessante se você soubesse o que a gente acha que tem que mudar quando o estagiário chega aqui na empresa. Não era uma reclamação, era uma sugestão. Mais do que positiva para a empresa, a troca de experiências entre idosos e jovens também traz uma série de benefícios para gerações. Juntos, é possível descobrir um mundo que vai muito além da diferença de idade. Eu respeito e, para mim, a contribuição dos jovens é fundamental. Por quê? Porque empurra, né, para cima, né? Então tem que existir. Essa convivência entre as pessoas de mais idade e os jovens é ótima, porque mantém os mais velhos como eu atualizados e a experiência que eu posso transmitir é importante para os jovens, né? Aos 67 anos, César não se intimida com as novidades e as tecnologias. Muito pelo contrário. Usa esses assuntos como forma de se aproximar dos mais novos, relembrando histórias de quando ele próprio tinha essa idade. Desde cedo já comecei com tecnologia que era a última geração, né? Então, mas o que mudou desde que eu comecei a trabalhar profissionalmente até agora não dá nem para contar, né? Porque eu sou da época do telex, sou da época do projetor de transparências. Mudou hoje a velocidade com que você prepara uma apresentação em PowerPoint, não dá para comparar. Antes, para uma apresentação era um mês, e não estou exagerando. Era impressionante. Então, realmente mudou muito. E você tem que se adaptar, né? Senão você fica descolocado no mercado, né? Eles aprenderam a usar os famosos smartphones, tablets e aplicativos e hoje dominam tanto o uso dessas tecnologias quanto os filhos e netos. Eu, como exemplo, sempre fui me adaptando e aprendendo a usar os computadores, todo o equipamento que tem hoje. E, enfim, e também, assim, hoje em dia, por exemplo, até um idoso, se ele pegar um telefone, a maioria já é digital, é um smartphone, ele vai ter que aprender, não vai ter forma de ele acessar o banco e tudo isso aí se ele não aprender. Então, o que eu acredito, vão haver pessoas que nunca vão aprender, mas a grande maioria se adapta a isso. Eu tenho até exemplos de pessoas que estão até mais avançadas que os jovens, né? Pessoas que fazem, por exemplo, day trade, comprações e vendas na internet, pessoas idosas
que se dedicam a isso e sem a tecnologia não seria possível. Né? Interagindo e evoluindo com os mais novos, essa geração nem pensa em parar de trabalhar. Para eles, estar no mercado estimula o desenvolvimento contínuo. Eu não sei quando eu vou parar, porque eu não me vejo não fazendo nada. Depende da pessoa, né? Para mim, você está ativo e você esticar a sua vida, né? Simples assim. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o melhor que as empresas podem fazer é mesmo esse encontro de gerações. O grande problema é que na crise muitas empresas abrem mão dos profissionais mais experientes para ficar com os mais jovens e com baixos salários. E agora chegou a vez do nosso quadro O Que, Quando e Como. Vamos iniciar o nosso quadro O Que, Quando e Como. O significado de metas é ao mesmo tempo muito simples, mas também pode ser complexo. Trata-se de algo que você planejou e deseja alcançar. Um resultado final mensurável, tendo um ou mais objetivos a atingir num prazo determinado. Dentro de uma organização, as metas são fundamentais para nortear o seu caminho. E mais, são as metas que determinam as estratégias gerais de uma empresa e que caminho que ela vai seguir. Mas é importante que elas sejam bastante reais. Isso quer dizer que não devem ser genéricas e nem abertas. Por exemplo, uma empresa que atua em todo o território nacional não pode definir como meta crescer em todo o país. Isso se torna algo superficial e generalista. O importante é realmente saber aonde se quer chegar. Nada desanima mais um funcionário do que ser incapaz de cumprir as metas que foram estabelecidas para ele. Porém, a máxima popular que diz sucesso gera sucesso é uma verdade incontestável. Mas quando fazer isso? Os objetivos no universo corporativo são metas estabelecidas por uma organização como resultados específicos e quantificáveis, que ela se compromete a atingir. Essencialmente, quando uma empresa define suas metas específicas, ela está dizendo: precisamos atingir nossos objetivos para alcançar com êxito a missão e os planos da companhia. E como fazer isso? Quando elaboramos nossas listas de resoluções, geralmente temos a tendência de pensar em longo prazo, colocando desejos, metas e objetivos que serão bastante difíceis de serem alcançados. É muito comum, por exemplo, a cada um de nós estabelecer as chamadas resoluções de ano novo. Isso existe no mundo inteiro. Mas quantas pessoas realmente colocam em prática tudo aquilo que elas imaginaram, que elas desejam? Pode perceber que quase ninguém coloca algo para fazer amanhã ou na próxima semana. E sempre começar algo que vai durar o ano inteiro ou mudar a vida daquela pessoa para sempre não é algo feito conscientemente, mas acontece e só percebemos no meio do caminho. Quando começamos a ficar cansados e desestimulados, porque os resultados não vêm com tanta rapidez. Outro fator importante é deixar essa meta apenas em um plano emocional. Ou seja, se você traçar um plano e deixá-lo guardado apenas na sua mente, com certeza você vai acabar esquecendo. Seja do motivo pelo qual você planejou aquilo, seja de realmente colocar esse algo em prática. Por isso, eu reforço sempre a importância de transformar essas resoluções em algo mais tangível, como, por exemplo, anotando em um papel ou mesmo gravando em seu celular. Isso vai funcionar como um lembrete constante sobre o porquê você está fazendo aquilo e dar um estímulo a não abandonar o projeto. E o que devemos mudar em nós mesmos para que as metas se tornem realidade? O ponto aqui não é mudar algo, mas sim ter um autoconhecimento profundo que permita você saber exatamente o que deseja e por que deseja. E como aquilo vai influenciar positivamente em sua vida. Aliás,
É nesse processo que o coaching pode ajudar muito, pois ele estimula as pessoas a se questionarem e a entenderem os seus pontos fortes e fracos, seus verdadeiros anseios. Para mim, o primeiro passo, antes de traçar uma meta, é esse: saber quem é você e do que você precisa. Tenho a certeza de que, seguindo isso, dificilmente você abandonará um desejo pelo meio do caminho. E agora vamos às datas para os cursos da Sociedade Latino-Americana de Coaching. O Professional Leader Coach Certification inicia no dia 20 de junho e é a vez da região Sul, para você que está aí nas capitais de Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba. E vamos chegando ao final de mais uma edição do programa Foco e Gestão. Você já sabe, escreva pra gente, curta nossas redes sociais, o endereço está aqui na tela. Vai lá e coloque o seu comentário. Sugira um tema que vamos trazer sempre assuntos do seu interesse. Espero você para um novo encontro no próximo sábado, sempre às 9 da manhã, aqui na Record News. Até lá, um bom sábado e excelente fim de semana.